Com 11 anos, eu fiquei com meu padrasto para proteger a minha mãe. E quando ela descobriu, eu não esperava por essa reação dela. A minha mãe foi casada com meu pai durante 5 anos, porém meu pai faleceu quando eu tinha apenas 2 anos de idade. E a minha mãe, meio perdida, meio sozinha, se mudou de cidade naquela época. Nessa cidade que ela foi, ela conheceu um cara que convidou ela para ir para outro estado. Como ela já estava namorando com ele há 5 meses, ela aceitou ir. Com isso, eu só fui me afastando cada vez mais dos meus parentes, tanto paterno quanto materno. Nessa época, eu ia fazer 3 anos de idade. Então, eu não tenho lembrança de ninguém da minha família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Minha mãe foi com ele para outro estado, só que o relacionamento dela não durou nada. Logo eles se separaram e a minha mãe arrumou outra pessoa. Casou novamente, se separou e arrumou outro marido. E depois outro e outro. E outro e outro. Só que todos os maridos que minha mãe arrumava, eles tentavam alguma coisa comigo. E isso que eu me lembro é desde a época que eu tinha 5 anos de idade. Tanto que quando eu tinha 11 anos, eu já achava que isso era normal. A minha mãe não conversava sobre isso comigo. E quando eu ia falar pra ela, né, o que estava acontecendo, ela até terminava com o marido que ela tava. Só que depois ela arrumava outro e esse outro fazia a mesma coisa. Até que um dia, quando eu já tava com 11 anos, ela se casou com esse então. E ele, diferente dos outros, nunca tinha tentado nada contra mim. Pelo contrário, me tratava com muito carinho, com muito respeito, tanto eu quanto a minha mãe. Só que quando a minha mãe estava com ele há mais ou menos 5 meses, eu descobri que a minha mãe estava traindo ele. E ele descobriu também. E no momento que ele descobriu, a minha mãe estava na rua, só tava eu e ele em casa. Ele ficou muito revoltado, muito chateado. Ele andava de um lado pro outro, falando um monte de coisa. E ele tinha um negócio em cima do guarda-roupa, que ele pegou e falou que ia amar a minha mãe, que quando ela chegasse, não ia sobrar nada dela. Ele ficava apontando esse negócio assim de um lado pro outro e falando o tempo todo que ela ia ver o que era bom quando ela chegasse em casa. E com isso eu comecei a ficar muito agitada e muito nervosa. E ele falando o tempo todo que era pra eu poder ficar calma, que não ia acontecer nada comigo. Mas eu não queria que acontecesse nada com a minha mãe também. E eu fiquei torcendo muito pra que minha mãe não chegasse em casa naquela noite. A minha mãe nesse dia acabou demorando muito pra chegar em casa. E ele acabou dormindo com aquele negócio lá do lado dele. Então eu peguei e escondi. Quando ele acordou que viu, né, que aquilo ali não estava mais do lado dele, ele começou a voltar a ficar nervoso de novo. E eu, com muito medo dele voltar a ficar agitado novamente, enquanto ele ainda estava deitado, eu coloquei a mão aonde eu não deveria colocar. E aquilo paralisou tanto eu quanto ele. Mas eu percebi que ele gostou. Então eu continuei. Ele, em momento nenhum, falou pra eu parar. Então a gente foi realmente pros finalmente. E foi a minha primeira vez, de fato. E antes que a gente terminasse, a minha mãe abriu a porta. Quando ela viu a gente ali, a reação dela me surpreendeu. Quando a minha mãe abriu a porta, eu levantei correndo e tentei explicar pra ela tudo o que estava acontecendo. Eu queria realmente que ela entendesse que eu estava fazendo aquilo por mim e por ela. Eu não queria que meu padrasto fizesse nada com ela. Então ela ficou muito enfurecida e não quis dar ouvido a nada do que eu estava falando. Nesse momento, ela começou a abrir a porta do guarda-roupa. Enquanto ela gritava e descabelava, ela estava procurando aquele negócio que meu padrasto tinha em cima do guarda-roupa e que eu tinha escondido. Quando ela achou, ela apertou. Ela virou pro lado dele. Ela realmente apertou ali o negócio e conseguiu acertar ele de raspão. Meu padrasto conseguiu fugir. Nunca mais a gente ouviu falar dele. Ele estava sendo procurado por muito tempo, porque na época eu tinha apenas 11 anos. E a minha mãe colocou eu pra fora de casa e disse que não queria nunca mais saber de mim. Eu tentei realmente explicar pra ela o que ele falou, né, que ele ia fazer com ela, e eu não queria que ele fizesse. Mas realmente ela não quis me dar ouvidos e disse que eu já deveria saber o que eu estava fazendo e que nada justificava aquilo. Morei na rua durante muitos anos. Depois de um tempo, eu descobri que a minha mãe tinha voltado para nossa cidade natal. Até que eu achei uma pessoa que me tirou da rua, me cuidou, me deu carinho, atenção. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos. Sinto muita falta da minha mãe, mas eu nunca mais ouvi falar dela. Nunca mais eu soube dela. Também eu nunca mais ouvi falar do meu padrasto. Eu queria muito achar a minha mãe, explicar para ela tudo o que aconteceu, conversar com ela. Isso já se passaram 25 anos desde que tudo aconteceu. Os meus filhos sempre perguntam pelos avós. Eu fico realmente sem saber o que falar. Eu nem sei se a minha mãe tá viva mais, na verdade. E é isso.